Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelino Gonçalves de Macedo e trabalharemos na disciplina de Segurança da Informação, do módulo 4, Segurança da Internet, de Informática para a Internet. Na nossa aula anterior, explicamos sobre criptografia, autenticação e sobre os firewalls e como utilizá-los nas tarefas de identificação e autenticação dos usuários através do uso de certificados digitais ou assinaturas e técnicas de criptografia para evitar acesso não autorizado às informações. Usamos os firewalls para controle de acesso à rede e à internet de forma segura. Nesta aula, vamos falar sobre o conceito de política de segurança da informação. Nessa nossa aula, vamos falar sobre os conceitos de política de segurança da informação, as características que uma política de segurança deve apresentar, explicaremos o político de uso aceitável e, por fim, trataremos do plano de contingência e o plano de recuperação de desastres. Todos esses cuidados são necessários e essenciais para que as informações sejam sempre garantidas para o bom andamento dos negócios, pois com a crescente disseminação e uso da informática, tanto nas organizações como na nossa vida pessoal, há motivos e preocupações para termos esses cuidados. Política de segurança da informação. A política de segurança da informação pode ser entendida como um conjunto de diretrizes, princípios e regras que darão suporte para a criação e manutenção da segurança, obedecendo aos requisitos do negócio, às leis vigentes e aos regulamentos. A política de segurança da informação não define procedimentos específicos de manipulação e proteção da informação, mas atribui direitos e responsabilidades às pessoas que lidam com essa informação. E ainda define as penalidades às quais estão sujeitos aqueles que a descumprem, definido pelo Centro de Estudos de Resposta a Tratamento de Incidentes da Informação de Segurança do Brasil, que é o CERT, definido em 2013. É recomendado fazer um levantamento da informação a ser protegida, a partir da análise de riscos que vai diagnosticar onde aplicar a proteção a partir das ameaças e vulnerabilidades. Então, após a análise de risco, de acordo com a ISO IEC 1799, sugere a criação de um documento intitulado Documento da Política de Segurança da Informação, sendo devidamente aprovado pela gerência, publicado e divulgado para todos os funcionários. Considerando sua relevância para a organização, deve ser de fácil entendimento pelo público-alvo e também deve ser acessível. As informações contidas na política de segurança da informação são os objetivos, que devem ser definidos de forma clara e objetiva, o porquê da política de segurança da informação. Deve constar um texto da gerência para endossar sua importância e alguns princípios de segurança da informação. A apresentação detalhada das exigências que deverão ser obedecidas, que seria a partir de direitos e deveres. E também a apresentação das consequências e punições em cada descumprimento, que seriam as penalidades. É necessário definir as responsabilidades gerais e específicas de quem vai fazer a gestão da segurança da informação e ainda constar de relatórios dos incidentes caso aconteça. Ainda das características de uma boa política de segurança da informação. Você precisa ter uma definição clara e acessível das partes dos direitos, deveres, responsabilidades e a qual os usuários e funcionários estão sujeitos. É necessário fazer análise de riscos e definir a partir dela o que realmente é necessário para assegurar informações da empresa. Assim, elaborar uma política de segurança da informação adequada para a empresa. Também é necessário acompanhar periodicamente se a política está sendo implantada corretamente e também analisar o impacto dos incidentes de segurança registrados, o custo e o impacto dos controles na eficiência do negócio e os efeitos das mudanças na tecnologia. E é necessário verificar periodicamente se a política necessita de atualizações, revisões ou adequações, para atender às mudanças que podem acontecer tanto nos processos de negócio quanto na tecnologia. Então, boa parte da boa prática de uma política de segurança da informação é que ela não é um objeto rígido, ela precisa se adaptar às necessidades do negócio. E como está na área de tecnologia, algumas mudanças na parte de tecnologia às vezes vão
exigir uma adaptação na política de segurança. Necessário também ver a análise de risco para ver e acompanhar o impacto, ou seja, não adianta tentar pensar numa situação utópica que vai gastar uma fortuna, sendo que a empresa não teria capacidade financeira para executar tal tarefa. Então você precisa, a partir da análise de risco, alguns riscos você vai correr, mas de forma calculada. Ou alguns outros riscos você não quer correr de jeito nenhum, então o foco e os investimentos vai ser evitar ao máximo possível esse tipo de risco. Outras características seria o apoio da alta gerência como forma de exemplo aos demais funcionários. Evitar abrir exceções a pessoas ou grupos. Deve-se dirigir aos programas e equipamentos específicos. Qual o detalhe? Se a própria empresa ou alto escalão não servir de exemplo, dificilmente os usuários vão querer aderir. Vão achar que é simplesmente alguma forma de puni-los. A política também deve estar acessível a todos os funcionários, para que todos estejam cientes dos seus deveres e responsabilidades, quanto ao uso seguro dos recursos computacionais. Então deve ser escrita em linguagem clara e objetiva. Políticas extensas e com muitos detalhes dificultam o entendimento. Se eu botar muita especificação técnica, muito termo geral e ficar muito extensa, rica de detalhes, dificilmente a pessoa vai entender o que de fato deve ser feito. E o ideal é que envolva todos os recursos de tecnologia e de informação para o cumprimento da política, que, como diz o velho lema da segurança da informação, sua segurança é proporcional à força do elo mais fraco. Se você não abrangir o máximo de itens que pode expor a segurança da informação, ela ainda vai ser falha, porque sempre vai ter uma brecha lá. Desde a parte tecnológica como a parte de treinamento, porque não adianta ter o firewall de última geração se o usuário não for bem treinado. Então a gente precisa pegar toda a parte de segurança de informação e tentar atacar de uma forma objetiva, mais coesa, e sempre procurar atualizar as oportunidades de melhoria. Então, além da política de segurança de informação como um todo, existe o termo chamado política de uso aceitável, que é um documento que deve ser publicado e ficar à disposição de todo mundo que utiliza a infraestrutura computacional de uma organização, sendo acordada formalmente entre as partes como os recursos devem ser utilizados. Dessa forma, os usuários externos deverão saber o que pode ser feito e o que não pode ser feito, quais são as normas de segurança para utilizar determinado item. Uma boa prática disso aí são os termos de uso de alguns sites ou serviços online informados que pode ser feito e o que não pode ser feito. O que é considerado uso aceitável de um produto ou serviço. São aquelas, primeira lei lá de acesso ao software, você concorda com isso. Normalmente ali existem os termos de uso aceitável. O que é considerado, o que você pode e o que o programa pode fazer. Considera um sistema operacional, por exemplo, do tipo Windows, você não pode instalar indiscriminadamente. Faz parte não é considerado uso aceitável. Você só pode utilizar o que você tem licença para utilizar. Então, mas aí você tem que divulgar isso para todos os prestadores de serviço e todo mundo que vai utilizar, de certa forma, a infraestrutura da sua empresa. Normalmente agora com esses provedores de nuvem, muitos sites, muitos aplicativos que você usa, ele tem um termo de uso aceitável. Então você precisa ficar ciente do que pode ser feito, para não sofrer nenhuma penalidade caso descumpra algum daqueles itens. Então vamos falar agora sobre o plano de contingência. Podemos entender como plano de contingência a definição de responsabilidades em uma organização em caso de emergência. De forma objetiva, uniformizar as ações necessárias para controlar as ocorrências anormais. O plano de contingência é um documento elaborado a partir de uma análise de risco de desastre, no qual estabelece os procedimentos para agir caso necessário. O que seria o plano de contingência? A gente trabalha sempre com o risco de algo acontecer, de algo dar errado. Já que essa situação se concretize, o que a gente pode fazer para evitar ou solucionar o problema? É isso que consiste a ideia do plano de contingência. Então, um bom plano de contingência é capaz de sustentar a missão da empresa, independente de quaisquer intempéries da natureza ou alguma ocorrência em seu campo de atuação, fazendo parte, inclusive, do planejamento estratégico.
Ou seja, é uma preocupação enorme das empresas essa questão do plano de contingência, porque nem sempre tudo vai funcionar. Você não tem controle sobre o que pode acontecer. Então, você tem que já levantar no que pode acontecer errado e qual vai ser as tarefas bem definidas do que a gente pode fazer para contornar e resolver aquele problema. Então, a gente vai ver algumas estratégias do plano de contingência. Para uma boa implementação de um plano de contingência, independente do porte da empresa e complexidade dos processos, os gestores de negócio devem ser capazes de detectar os pontos primordiais, cujas atividades não podem sofrer paradas. E caso haja paralisações que resultem em perdas financeiras e operacionais para a organização, o impacto seja reduzido. É a ideia do plano de contingência. Você tem que evitar o dano maior. Então, partindo desse modelo, a gente, no nosso material, consiste de algumas estratégias de contingência. Temos o termo hot site, warm site e cold site. Traduzindo em inglês, seria site quente, site morno e site frio. O que seria essa ideia da temperatura, assim? Mas, na verdade, é o tempo que você tem para poder... o tempo gasto para poder contornar o problema da contingência, que aconteceu lá. Uma situação de um hot site, você tem uma estratégia pronta para entrar em ação imediatamente. Não pegamos um exemplo aqui, eu falo de um servidor. Você já tem um servidor já pré-configurado de backup, sincronizado, tudo bonitinho. Caso um falha, o outro já assume imediatamente. Então você já tem o tempo que você precisa para sair dessa situação de emergência e voltar à operação é curto. Pode ser feito online. Nos ambientes em nuvem, praticamente, você consegue fazer isso facilmente. Você não precisa adquirir o hardware, instalar novamente, fazer esse tipo, não. Você instancia, dá 2 cliques lá, já deixa pré-configurado. Se um site cai, o outro assume. Seria o ambiente hot site. Já o warm site, ou o site morno, você vai ter um tempo maior para poder voltar ao estado de operação. Então, você tem uma estratégia com tolerância maior à paralisação, podendo esperar até o retorno operacional da atividade. Pegando o mesmo caso, no caso de um servidor falhar, seria necessário restaurar um backup do servidor que sofreu a falha para outro servidor e depois a atividade se reserva. Então, não vai ser feito online. Você vai ter que pegar os dados, restaurar em outro, vai demorar algum tempo, para depois subir o outro e reconfigurar para o site passar a utilizar esse outro site, esse outro servidor. E o cold site, que é o site frio, propõe uma alternativa de contingência a partir de um ambiente com recursos mínimos de infraestrutura e telecomunicações, desprovido de recursos de processamento de dados. Por que frio? Você pode salvar o backup em alguma outra instância, só que esse backup não vai estar disponível para os usuários. Por isso que ele diz que desprovido de processamento de dados. Vai ser só para manter uma cópia, caso algo aconteça, vai ser mantida uma cópia de segurança em outro local. Só para motivo de segurança. O sistema vai estar parado, mas você tem resguardado as informações. Aí, quando eventualmente restaurar, você consegue pegar as informações de volta e utilizar no servidor, recuperando a situação para voltar em operação o sistema. Normalmente, recomendo salvar os backups dos dados em um local diferente, com o objetivo de proteger os dados, e não de colocar em operação novamente. Outras estratégias são, por exemplo, a realocação de operação, que visa desviar a atividade atingida pelo evento que provocou a queda de segurança para outro ambiente físico, equipamento ou link pertencente à mesma empresa. Deu um problema no setor de vendas. Alagou lá, aí eu posso pegar a área de RH, por exemplo, pegar os sistemas e mudar para lá e tentar funcionar periodicamente por lá enquanto está com problema. Eu estou realocando toda a operação, toda a área de vendas, por exemplo, vai trabalhar na sala do RH, por exemplo, para resolver enquanto essa situação não é resolvida. E você tem o Bureau de Serviços. Considera a possibilidade de transferir a operação da atividade atingida para um ambiente terceirizado. Eu contrato uma empresa para atender essa demanda para mim. Pô, minha parte de vendas deu problema aqui. Então eu contrato um sistema de call center e a parte de vendedores e terceirizo essa parte. Ou um acordo de reciprocidade.
é uma aproximação e um acordo formal com empresas que mantêm características físicas, tecnológicas ou humanas semelhantes à sua e que estejam igualmente dispostas a possuir uma alternativa de continuidade operacional. O objetivo é a redução de custos na implantação de um ambiente. Se uma empresa de pequeno porte tivesse que adquirir toda essa infraestrutura para ter um plano de contingência, o custo seria muito alto. Aí ela junta com outra empresa do mais ou menos o mesmo perfil e tenta, juntas, adquirir um ambiente. Então o custo vai ser dividido entre as empresas e como elas têm afinidade, pode fazer a parte de compartilhamento de infraestrutura e sair muito mais barato. Agora a gente vai falar sobre o plano de recuperação de desastre. Podemos entender por um plano de recuperação de desastre um plano de ação para, no menor tempo, colocar os processos de negócio em funcionamento, depois de um desastre natural ou provocado pelo homem. A criação de um plano de recuperação de desastre justifica pela necessidade de assegurar a continuidade dos negócios. Para isso é importante reduzir os riscos e eliminar o máximo possível as vulnerabilidades. Sabendo que é uma tarefa difícil, porque há situações que são bem difíceis de ser previstas. Então, diferente da só plano de contingência, é a questão de um desastre bem maior. A situação pode interromper não só um setor ou uma área, que seria a parte da contingência, mas como a toda a empresa. Então, para isso, o que são as tarefas incluídas na parte de planejamento e recuperação de desastre? Primeiro, você precisa fazer a análise sobre o impacto. Ou seja, quais serão as perdas de dados, o que isso acarretaria, interrupção do sistema da empresa, falta de comunicação, faltou a rede ou faltou alguma outra comunicação entre funcionários, fornecedores e clientes, esse tipo de situação caótica, como é que seria ser resolvido? Identificar quais eventos podem ocasionar possíveis desastres, o que pode acontecer, que pode parar a empresa como um todo, quais pessoas responsáveis por diagnosticar o desastre. Os gestores daquela área específica, eles têm que saber o que seria só um problema básico de contingência e o que poderia ser caracterizado como desastre mesmo. E depois de conversar com as pessoas, fazer análise de risco, você vai elaborar um plano de ação. O que vai ser feito caso isso aconteça ou o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça. É a questão da parte do plano de ação mesmo, da recuperação de desastres. Então, nessa aula a gente explicou os conceitos de política de segurança da informação, também falando sobre o plano de uso aceitável, planos de contingência e o plano de recuperação de desastres. Encerramos assim nossa terceira aula. Peço que estude material didático e pesquise na internet para reforçar os conhecimentos estudados e realizar atividades propostas no ambiente e responder aos fóruns. Então a gente pode pesquisar na internet alguns modelos de plano de contingência, plano de desastre, política de segurança da informação que estão disponíveis aí, para você ter uma visão mais prática do de fato como é que é definido esse documento. E obrigado e até a nossa próxima aula.